Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é que uma entrevista, uma conversa, uma live que eu faço com meus alunos e minhas alunas do programa Investidor Sempre em Alta, pessoas que tiveram algum início, que a gente vai conhecer hoje o início da Priscila, investindo na bolsa e por algum motivo elas decidiram implementar o método Investidor Sempre em Alta e hoje conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Então, hoje a minha conversa vai ser com a Priscila. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, Priscila, pela tua disponibilidade em a gente fazer essa conversa aqui. Para mim, é muito legal sempre conhecer a história dos investidores e das investidoras sempre em alta. Então, ver o que aconteceu, quais que são os resultados, como tu está te sentindo hoje. Eu gosto muito de ver isso e, com certeza, compartilhando essa tua história com mais pessoas, a gente consegue inspirar muito mais gente a investir da forma certa na bolsa, sem ficar nesse mar de notícias, de confusão, e muita gente perde dinheiro, né? E a gente está justamente aqui para tentar influenciar e inspirar mais pessoas a agirem da forma certa, com sobriedade, e tenho certeza que o teu exemplo vai ajudar muita gente. Então, em primeiro lugar, só quero te agradecer a tua disponibilidade, Priscila. Não, legal. Então, como começou? Isso que Eu eu te comecei, perguntar agora. Se te perguntar antes, de onde que tu está falando? eu De que falo de Santa cidade? Catarina, Rio do Sul. Rio do Sul, Santa Catarina. Show. Priscila, me conta, qual é a história, a ligação da Priscila com investimentos e como que a gente se conheceu? Não sei se fui eu que esbarrei em ti, como é que aconteceu essa história aí? Então, eu gosto do mercado financeiro desde os 18 anos, já faz um tempinho. Que legal. E daí eu priorizei outros investimentos. Uhum. E daí, de repente, quis investir na bolsa e comecei. Desculpa te Compra lá. interromper. Quais investimentos que tu fazia antes? Eu fiz compra de imóveis, Uhum. previdência, né? Fazendo uma pizza, assim, né? Cada fatia uma porcentagem, poupança, Uhum. né? Entendi. Como a gente fala, a margem de segurança que a gente tem que ter, né? Quando a gente Uhum. faz investimentos. E daí Uhum. falei assim, então eu vou investir um pouquinho na bolsa, ver se eu ganho. Show. E eu Isso perdi. aí. E perdeu? Não. Vamos ver essa história aí, vamos ver essa história aí, vamos lá. Tu Isso tá achando engraçado, né? não, porque eu também perdi. Hoje eu acho engraçado. Hoje eu acho engraçado. Porque eu lembro e consigo rir, É. mas na hora a gente não consegue rir. Eu sei bem como é que é. Mas olha Hum. só, isso era até 2000 e... Quando que 19. começou? 2019. Quando tu começou a Novembro de investir na bolsa. 2019, eu peguei um capital e falei assim, não, vou brincar. Vou ganhar dinheiro. Uhum. E o que te Ah, despertou essa vontade de investir na bolsa, assim? Lembra? ah, é porque a poupança, a previdência é só para tu guardar, né? Uhum. E começou a cair a rentabilidade desde 2017, Ficou 2018. negativo. Teve um ano que a previdência rendeu 17%, 23%. E Uhum. daí agora Agora é 2, não 3, fazia mais 4 no máximo. sentido, né? E olha lá. Uhum. Então, a queda na rentabilidade dos investimentos mais conservadores te atraiu para investir na bolsa. E aí, Isso. como é que tu investiu na bolsa? Como é que foi, assim, lá em 2019, em novembro de 2019? Então, eu já tinha R$ 100 numa corretora. E Uhum. eles nunca me ligaram, né? Claro, R$ 100, quem é que vai brincar com R$ 100, né? Daí eu fui lá, atualizei meu cadastro e coloquei um dinheiro. Uhum. Mas eu não verifiquei taxa de corretagem. Eu não, né? Como é que é? Fracionado, nada, né? Mercado Fui fracionado. lá, digitei as 10 principais ações lá, vou comprar. Que beleza, né? Eu vou Meu ganhar Deus do céu. dinheiro, sobe, sobe, sobe. Meu Deus, um mês, 50% a menos do capital. Falei, que brincadeira que eu fui fazer, né? Virgem Maria. Pera aí. Tu foi lá, selecionou 10 ações, em um mês, 50% de queda. Porque foi bem no final de 2019, né? Tum, deu Uhum. aquela queda majestosa. Janeiro caiu mais ainda. E eu falava, meu O que Deus, que eu não vou faço mais agora? brincar. Daí Uhum. veio a pandemia. Daí fiquei em casa O que que e tu o pensou, Instagram. assim, quando teve essa queda de 50%? Sobre a Agora vou bolsa, assim, esperar, vou recuperar. esperar ou Vou não me esperar. meto mais nisso? O que que eu vou fazer? Não me meto mais nisso, vou esperar.
né, era um capital que eu não utilizava, então vou esperar. Uhum. Que eu sei Entendi. que é um ciclo, né, que volta. Uhum. Mas daí E aí tu chegou a comecei a investir ver. mais ou não? Não, Ou deixou parado o que ele falou lá? deixei parado, porque tava de chorar, né? Tá. Não, eu perdi 35% em 2 meses. O teu impacto foi mais forte que o meu. Sim, não, é porque depois que eu comecei a ver as lives, né, te seguir, que quando a gente começa a ter tempo, a gente começa a estudar mais, né? Daí a pandemia Uhum. serviu para isso. Daí eu ainda falei pro meu esposo, será que eu faço o curso? Será que eu não faço? Eu vou ter que acordar todo dia, 7h30 da manhã, assistir as lives, era 7h30 ou 7h20, não lembro. É 7h27. É, Deixa eu te perguntar, que turma tu é? Da acho que 4, eu era acho, né? dois ou três, não sei, era bem no Deixa eu comecinho. olhar aqui. Dá quatro. Eu tenho anotado aqui, ó. Quatro, Dá 4. Isso foi no início do ano passado, no início de é. 2020. E E como que como que a gente se conheceu assim? Foi por meio das redes sociais? Como é que com as redes foi? sociais, é. Uhum. É, eu seguia outros, né? E eles usavam uma linguagem muito ruim, muito snob, né? Que eu acho que a gente tem que. Tu pode investir 100, 200, 300, não tem valor, né? Não tem. E daí Uhum. os outros ficam dizendo que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode sair para comer uma pizza, tem que economizar. Não é assim, né? Tem que cortar até o oxigênio para investir. Né? Ah, tem que. Né? Eu sempre li bastante, então tem gente que usa uma linguagem que eu não concordava. Então a sua Uhum. linguagem com a minha fechou bem direitinho. E daí, Legal. então, eu comecei a acompanhar as lives e fazer o curso. E quando eu montei minha planilha de ações, Jesus amado, tudo errado, né? Tava tudo errado antes. Tudo errado. Eu falava, meu Deus, ROI, prejuízo, tempo de Uhum. retorno. Falei, credo. Meu Deus do E céu. daí eu realizei uns prejuízos, né? Daí eu troquei de, de corretora, porque a outra que eu estava era muito cara. Por exemplo, se eu investia Uhum. R$ 100, a taxa de corretagem era 18. Eu ganhava Nossa, 10%, 110. Daí, então eu sempre estava perdendo, né? tava sempre perdendo. É, porque, ó, Então, nesse que eu... 18 de 100 é 18%. É 18 para comprar e 18 para vender, né? É, E pelo valor eu sei que corretora é, então era 18,90 ainda. Era quase 19. Então, bem isso assim, mesmo. para Então, por isso investir que eu 100 perdi muito reais. rápido o capital. Uhum. Achava que É, estava ganhando, olha que entendeu? legal. Então, E tem um ponto muito importante aqui, ó. Que tu pegou as 10 ações, as 10 maiores ações que tu comentou, né? Que foi as que tu investiu e viu aquela queda de sim, 50%. as Essas 10, famosas, né? as famosas, essas 10, geralmente, a maioria delas, não sei se todas, porque eu não sei quais são, mas a maioria delas está no índice Bovespa, que é uma maneira que a gente tem de investir e ter a rentabilidade média da bolsa, né? Então, quando a Nossa, gente eu consegue investi. sair do índice Bovespa e focar só nas ações boas que a gente consegue Isso. analisar, aí a coisa muda, né? Tu percebeu isso na Esse prática. negócio de mais acessadas, não sei o quê, cai fora de tudo isso, Essas entendeu? diquinhas geralmente dá ruim. Eu É, vi uma, então, eu vi uma reportagem até, eu não lembro onde é que foi, depois eu procurei e não encontrei, mas eu não anotei o link, geralmente eu anoto o link, mas teve uma reportagem aqui e lá fora, nos Estados Unidos, onde eles compilaram e pegaram assim, ó, as ações que eram as queridinhas, as da moda, 2, 3 anos, 5 anos atrás, e compararam com aquelas ações mais esquecidas. Quais que tiveram as melhores rentabilidades? As queridinhas geralmente uhum. tiveram as piores, se não caíram, né? Porque o fato, e aí eles justificaram, né? O fato de ter ela ser uma ação queridinha faz muita gente lá comprar, o preço sobe pra caramba e ela continua queridinha e vai subindo, subindo, subindo até que chega uma hora que ela para de subir, né? Então, ir por meio das ações queridinhas é realmente um problema. Daí eu, né, eu sempre gostei do mercado financeiro, daí eu tenho umas lá, daí eu investi R$ 200 numa ação assim que eu achava que, meu, vamos investir, se der, deu, se não der, não deu. Uhum, E todo mundo que eu falo, mas tu é louca de comprar isso? Disse, mas é a loucura que a gente tem que ter, né? E uhum. vende isso, ela já me rendeu 800% em um ano, e Jesus ninguém amado. acredita. Daí eu Não, penso, por que eu não botei tudo eu acredito porque eu vi o teu print hoje que tu me mandou.
Mas que É, louco, né? E o legal é que assim, ó, tendo uma rentabilidade, claro, 800% não é algo fácil de se ter, não é algo que a gente consegue saber antes, né, que vai dar 800%. Mas o senão eu legal do tinha botado todo o meu investimento, capital lá. exato. Mas o legal do investimento em renda variável como um todo, e não só ações, é justamente isso, sabe? Que a gente tem um máximo de ganho possível que é ilimitado. Não tem um teto, um limite, né? Então, poxa, quanto que eu posso perder em qualquer investimento na bolsa? O máximo é 100%. Não tem como eu perder 800%. Agora, tu está tendo um ganho de 800%. Então, por exemplo, tu poderia perder 100% do valor investido em 7 ações que tu continuaria ganhando dinheiro mesmo assim. Por causa de um ganho de 800%. Isso que é o legal, né? E quanto mais tempo a gente foca em investir, essa rentabilidade com certeza aumenta. Fica bem mais fácil de Agora, encontrar ações que sobem 500, 1000%. Num intervalo agora o meu maior, de 5, problema é 10 o anos. que que eu faço com as minhas ações, que eu não quero mexer nelas, né? Elas estão Vou te dar. queridinhas lá. Agora que tá bonito, ela tá queridinha. Vou te dar uma dica, ó. Tem uma aula lá no módulo multiplicar, e aí a gente tem que ter sangue frio para fazer isso, que é quando vender uma ação. Mas na prática, tu vai ter que pegar, reanalisar a ação e refazer a pergunta. Hoje eu compraria ela de novo? Ao preço que tá? Aos indicadores que tá? E aí, quando a resposta for não, aí é hora de agradecer e se despedir. E justamente buscar uma outra que possa ter toda essa valorização, né? Porque aí É, a ideia é a que não teve toda essa valorização ainda é muito mais provável que possa ter do que a que já teve. Então a ideia é a gente focar naquelas que entram nos critérios, né? E agradecer então, esse lucro. então eu recomendo as pessoas olharem a corretora, fazerem uma Uhum. ficha, olhar, né? Não ir Saber o que naqueles está 10 fazendo melhor antes de fazer. acertadas, perguntar para alguém que ação você compraria, qual empresa, e vai lá, vai pesquisar. Quando a gente vê, tem Uhum. empresa assim que a gente nem imaginava, entendeu? É, isso é pura verdade. E É. deixa eu te fazer uma pergunta, Priscila. Como é que tu te sentia? Eu tô tentando traçar um antes e um depois, assim. Como é que tu te sentia investindo antes de implementar o método e depois que começou a implementar o método? Ah, então, antes eu não sabia nem de fundamentos, nada. Eu só, como é que eu vou dizer? Ia no da galera, né? Ah, Uhum. compra lá Magalu, Via Varejo, Petrobras. Então, só a moda, né? Uhum. E hoje a minha carteira praticamente não tem. A renda fixa não tem a moda, entendeu? Uhum. E como é que tu te sentia antes, assim? Tu ficava apreensiva fazendo isso, principalmente depois da queda? Como que tu te sentia em relação a investir dessa maneira? Ou tu achava que era assim e estava tranquilo? É que, como é que eu vou te dizer? As mulheres não falam muito disso, né? Quem que é mulher que entende de mercado financeiro, de taxa de juro, de percentual, quanto que Uhum. tu tem guardado, quanto que tu não tem? Então, é difícil, sabe? As pessoas entenderem que uma mulher entende um pouquinho disso, entendeu? A gente está aqui É, para mudar a situação. A tua história vai é, inspirar várias mulheres que estão aqui, ó. ontem eu também assisti e vi que, né, assim, tem um preconceito contra a gente, entendeu? Geralmente é homem que está no mercado financeiro, que lida com isso. Uhum. E, então, Eu eu fui não vejo mal, isso, eu mal nunca vi isso assessorada, né? acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. E o legal é que na nossa comunidade, nos investidores sempre em alta, a gente tem um percentual de mulheres que é quase 40%, sabia? É mais do que a média da bolsa. Então, dentro da nossa É, comunidade tem bastante. mas eu digo, quanto tempo vai durar isso, entende? Eu já leio mercado financeiro desde os 18, livro, Uhum. mente milionária, quanto que eu tenho que guardar, entendeu? Então, assim, é Ó, uma sementinha. é uma sementinha que a gente está plantando, mas vou fazer o seguinte, ó. Eu abri os comentários agora. Eu quero saber quem vão ser as próximas mulheres investidoras sempre em alta. Manda um comentário aí, ó. Por quê? Como que a gente muda a situação, né? Uma coisa que a gente pode fazer é mostrar, por exemplo, exemplos como o teu exemplo, como o da Karina, como o da Ivana, que eu já fiz um podcast com elas também, como o da Naima, que eu vou fazer um podcast amanhã, e assim vai inspirando mais pessoas. E olha só, Andréia, já falou eu. Porque assim a gente consegue inspirar mais mulheres, e porque assim, ó, não tem diferença nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. O que acontece muito é que tem um histórico de que tem mais homens investindo, mas assim,
é muito simples mudar essa realidade. É só a gente conseguir inspirar cada vez mais pessoas, mostrar como que as coisas funcionam e que a mulher se sinta segura, né? Porque às vezes até, não sei se essa é uma percepção minha, mas às vezes o homem ele é mais, até por mim, pelo meu exemplo, o homem é mais porra louca, assim, o homem é mais, esse não é o termo correto, mas ele vai, sabe? E a mulher, às vezes, ela é mais responsável. E aí, Ah, ela age diferente. Então, talvez por causa... É porque tem muita... Olha que legal quanta gente, ó. Tem muita crença negativa sobre bolsa, né? E as mulheres são mais responsáveis, na minha opinião, do que os homens. Tá? Pela minha experiência, e eu falo por mim, né? Então, quem sabe esse é, monte de coisa que tá mudando com a educação financeira vai fazer e já tá subindo o número de mulheres investidoras, ó. Olha quanta gente e um, aqui, Priscila. e um ponto positivo que foi que eu achava que eu estava investindo numa grande corretora, meu dinheiro estava seguro, mas em todas eles estão seguros, está seguro no caso, né? Uhum. Às Então, assim, vezes... você lá na famosinha, porque não, lá está garantido, né? Mas todas têm lá o trâmite que é seguro. Então, Uhum. escolha que tiver menor corretagem e comece a com uma É verdade. fichinha. E às vezes a gente tem um medo, né? Quando a gente não tem o conhecimento de todo o processo, às vezes a gente tem medo de uma coisa que não é tão importante. E a gente não tem medo de outra coisa que é bem mais importante. Tipo a corretora, né? A corretora, hoje tu já sabe que o mecanismo de uma e de outra é praticamente o mesmo, não tem muita diferença, De né? O que segurança, né? Que muda ela tem é que dar. questão de segurança. O que muda é as taxas. E às vezes a gente fica meio que preso nessa barreira da corretora, quando na verdade tem outras coisas que a gente tem que dar mais atenção, né? E me conta, Priscila, o que que te fez decidir entrar no programa? Tu lembra? Poxa, vou decidir implementar esse método. Quero aprender mais sobre isso. É, Tu lembra o que que na te fez realidade, despertar isso? a sua linguagem falando, eu achei que poderia entender, entendeu? Uhum. Então foi tranquilo, eu assisti toda a live lá, o mês todo, eu acho que foi, né? Todo dia, 20 Uhum. dias, né? Acordava. Foi 20 ou 30 dias. O café é sempre em alta, se eu não É, me engano. Uhum. foi bem puxado, assim, todo dia acordar. Então, Uhum. assim, eu me identifiquei. E quando a gente gosta já de um produto, se identifica com uma linguagem, é fácil. E daí depois tem que fazer as tarefinhas, né? Uhum. Não, tem que fazer o dever de casa. Aí não adianta. É, E deixa daí eu eu te lembro que uma perguntar, vez eu perguntei, qual ação Pode que é falar. boa comprar? Eu não vou contar, cada um sabe da sua, tu disse. Daí eu, ai Uhum. meu Deus, vou ter que descobrir. E descobri, né? Pá, que legal, isso que eu ia te perguntar agora, porque, beleza, achou que a linguagem era boa, e entrando no programa, assistindo o programa, conseguiu entender, tu consegue traçar assim uma Priscila hoje implementando o método e uma Priscila antes? Tu consegue ver diferença no que tu Sim, entende hoje? sim, sim. Não, isso é as mais acessadas, eu nem olho, né? Ah, Meu que bom. Deus. Nossa, e isso acaba dando mais tempo livre, né, pra gente. Porque a gente É, consegue sair das notícias, dos rankings, de todo esse negócio e consegue focar no que realmente dá resultado, né? agora tem que encorajar de investir mais, né? Mas Uhum. o dinheiro que eu investi, tô bem contente, né? Se tivesse na poupança, não sei quantos Meu Deus anos do céu. levaria para. Vamos fazer a conta, é isso que eu vou te perguntar agora. Primeira coisa, assim, hoje tu te sente tranquila para investir? Ou tu tem alguma insegurança ainda? Como é que é, assim, comparando com o Não, passado? não, porque que nem hoje não vi o fechamento da bolsa, mas eu vi que minhas ações estão lá tranquilas, entendeu? Uhum. Então, nem sei se hoje caiu ou subiu, mas não Ai, baixou R$ 1 minha carteira. isso que é maravilha. Não saber. Um sintoma de quando a gente sabe o que está fazendo é isso. Quando a gente está seguro do que está fazendo, né? A gente não precisar ficar olhando todo dia. Porque daí, e claro que é um processo, né? No início a gente fica olhando todo dia, depois espaça, depois uma semana, depois vai aumentando. Mas isso é um baita sintoma, é um baita sinal que diz, né, que tu realmente está confortável investindo. Que legal isso. É, Deixa eu te perguntar. aquela Oi. ação que rendeu 800%, hoje rendeu 25%. Meu Eu Deus do falo, céu, meu, foi ela um podia dia. render mais. Ah, tu Só que comentou eu não. das Não, mas eu ações. não aumentei o capital nela, porque ela é uma ação de risco, tá lá os Uhum, R$ 200 iniciais, uhum. entendeu? Então é para eu ver Não, como é isso que funciona aí. é muito importante, a diligência na hora de fazer o investimento, né? Como eu sei que ela é uma ação
de um setor específico, uma ação mais volátil, uma ação mais arriscada, eu coloco uma parte menor do meu dinheiro investido. O que tu fez é excepcional, é exatamente isso. E aí, às vezes a gente pensa, né? Não, se eu vou colocar uma parte menor do meu dinheiro investido nisso, não vai dar resultado. Olha aí, não tem como discutir com o número, né? Porque a gente... Esse é o grande ganho da renda variável, né? A gente, da Bolsa de Valores, enfim, a gente consegue ter ganhos muito maiores do que 100% com o passar do tempo. E capturando um, dois, três, quatro, cinco, um desse por ano, talvez não vá ser um desse por ano, tá? Mas um desse a cada 5 anos, digamos assim, a gente consegue alavancar muito a rentabilidade da carteira como um todo, e assim a gente consegue acelerar em busca dos nossos objetivos, cada um tem os seus, né? E o que tu Mas eu comentou... tenho lá ações 150, 180, 200%. Tá E essas bonita a ações coisa. não estão ali nas 10 mais acessadas. Então, eu acho Uhum. muito louco isso, né? Que legal que tu percebe isso. Porque assim, ó, isso é um problema, sabe? Por que tanta gente perde dinheiro na bolsa? É porque, só explicando um pouquinho o processo, né? Quando uma notícia ela é divulgada, todo mundo tem acesso àquela informação ao mesmo tempo. Então vira as queridinhas lá. Todo mundo tem acesso às queridinhas. Por que o preço de uma ação sobe, né? É porque tem muita gente comprando. Então, quando uma ação vira queridinha, um monte de gente vai comprar. Um monte de gente comprando, ela sobe pra caramba. E aí, chega num certo momento que ela para de ser queridinha. E aí ela começa a cair. Então, quando a ação ela é uma queridinha, o que acontece? Provavelmente ela tá cara. Só que a maioria das pessoas continua comprando, por isso que às vezes ela continua subindo e depois ela despenca. E é isso que explica por que as queridinhas não são as que mais sobem, né? E olha só, o que me motiva, assim, a fazer o que eu faço? Não é... Por isso que eu digo assim, ó, não vou falar ação. E não falo mesmo, porque na verdade, hoje tu não precisa, né? Porque o que eu gosto de ensinar é o processo, é a pessoa conseguir por conta. Porque querendo ou não, se a gente segue uma recomendação, a gente fica lá no fundo inseguro, né? Poxa, porque tu não sabe exatamente por que tu escolheu aquela ação. Foi uma outra pessoa que escolheu e te indicou. Por mais que essa pessoa tenha um bom histórico e tal, na minha visão, a gente não consegue ficar tranquilo, em paz, investindo numa coisa que a gente não sabe por que investiu, que é só porque está comentado. Por isso que eu gosto de ensinar a fazer. Né? O que eu costumo falar, eu ouvi isso muito do meu pai, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E agora tu já sabe pescar muito bem, né? Deixa eu te perguntar, quais são os resultados que tu tá tendo aí nesse 1 ano de aplicação do método? Eu tenho duas corretoras, né? Uhum. Tá investindo por meio de duas. Uma eu comecei em junho, depois do curso, já rendeu quase 100%. Meu Deus do céu. Não sei ali. E a outra tá em 65% porque eu tive que recuperar a queda, né? Naquela, esse é aquele valor que tu passou por uma queda de 50%. É, Uhum. que foi lá Show. em 2019 que... Aquele print que tu me mandou, então, foi o print da que passou pela queda e depois subiu. Sim, isso Que mesmo. é o print da menor rentabilidade. Dos 65, não dos quase 100. É. Caraca, meu Deus do céu. Que maravilha, hein? Parabéns pelo teu resultado. E nessa Incrível. carteira, claro, tem ações que estão lá negativa, né? Normal, mas é que Uhum. tem essa de 130, 180, 800 Olha só e que coisa, né? A maior rentabilidade que eu tinha visto do investidor sempre em alta era do Guilherme Halber, que era 507. Mas a tua aí deu 834, eu acho, né? Que me mandou ali. é, Agora despontou. E olha que legal. agora as E mulheres estão ganhando. não, mas não vamos fazer competição. Os investidores e investidoras sempre em alta é uma família só. Não vamos criar rixa dentro da nossa comunidade, não. Olha só, Priscila. E o mais legal, assim, tu mandou, acho que tá até nos meus destaques, porque eu sei que vai ter gente que vai se assustar com esse número, tá? De 65%. E não quer dizer que vai ser 65% todo ano, tá, gente? Qual é o grande ganho da renda variável? Se eu tiver alguns anos com uma super rentabilidade, puxa, eu alavanco a minha rentabilidade. A cada 5 anos eu tiver uma baita rentabilidade como essa de 65% num ano, eu consigo acelerar muito a minha construção de patrimônio, sabe? Eu só não quero que a gente fique com a expectativa errada. Todo mundo, eu vou implementar o método, vou ter 65%. Não é certo, é renda variável, varia, né? Mas o legal da renda Uhum. variável é justamente isso. Tu comentou, né, Priscila? Tem algumas ações que estão rendendo 130, 180, 200 e pouco.
Maravilha. Por exemplo, se a gente for olhar para o dólar, desde 2011 para cá, ele está subindo quase 300%. Se a gente for olhar para o ouro, por exemplo, é um investimento que, se a gente for olhar no longo prazo, meu Deus do céu, ele é o investimento que mais subiu nas últimas 2 décadas, separadas e consecutivas. Então, quando a gente está lidando com a renda variável, isso que é o mais legal. A gente tem um maior potencial de ganho do que de perda. E quando a gente combina as coisas, a gente consegue criar o melhor dos dois mundos, né? Porque daí a gente tem os ganhos limitados tem as perdas limitadas e os ganhos ilimitados. E fazendo ali o que tem que ser feito, a gente consegue ter um resultado com o passar do tempo, né? O dólar tá legal, mas o ouro tá Uhum. negativo. O ouro está caindo 2%, né? Pouquinho, Da tua né? carteira. Uhum. Tá pouquinho, mas ele não anda, ele não sai do lugar. Mas que Sobe um bom. pouquinho, ele desce. Isso é bom. Agora Quando o eu dólar já tá comecei, multiplicando. o dólar tu me mandou ali estava 61% de valorização, né? Mas eu já fiz resgate, né? Eu já Uhum. resgatei e apliquei Já em resgatou ouro. uma E parte. daí, É, só que o a questão assim do ouro, eu quando comecei a investir em ouro, eu lembro, a primeira vez que eu comprei ouro estava R$ 138,80 o grama. Na época eu tinha ouro físico, eu tinha barrinha de ouro. E ele ficou parado e ficou assim por uns 2 anos. Só que quando começaram a vir, por exemplo, perigo da China entrar em crise, quando começou a vir a guerra comercial dos Estados Unidos e China, quando veio a situação que a gente está vivendo hoje, aí ele simplesmente despontou e disparou, né? Então o ouro ele é um investimento que ele se valoriza nos momentos das maiores crises, né? E aí é justamente onde a gente vai ter a maior rentabilidade durante as maiores crises. Se a gente for olhar, por exemplo, 2020, desde o início de 2020, né, a gente vê que o ouro foi o investimento que mais subiu durante aquele período de tempo. Porque ele responde a esses eventos que são mais raros. Né? Então é bem normal. Só que o nosso foco, né, o importante é que sempre esteja na Magar, na carteira como um todo. Porque olha só, mesmo com o ouro estando com 2% de queda, a tua rentabilidade está 65%. Então não te hoje atrapalha. fica Isso, 65, o ouro é o teu zagueiro, sabe? É aquele que vai te defender de que venha uma crise que seja o atacante, sabe? Imagina que tu está jogando, eu não sei dar um outro exemplo, mas um exemplo mais fácil para mim é esse. Mas imagina que tem um jogo de futebol e aí aquele cara que está ali defendendo, sabe? O objetivo dele é fazer com que a crise não ataque, não me fira. Então, o ouro, eu sempre tenho que ter uma exposiçãozinha nele ali para que eu realmente consiga estar sempre em alta, né? Se eu não tiver, eu não vou ter um investimento que vai se valorizar pra caramba no momento de uma grande crise. Então, mesmo assim, às é, vezes, e é bem natural, mesmo às vezes ele dando uma quedinha, vai cair, é normal. O importante é como que tá o meu bolo como um todo, né? E o teu bolo tá muito bem. A tua carteira, e ela tá bastante volátil, né, no curto prazo, porque ela é uma carteira um pouco mais agressiva. E tá tudo bem, né? Ontem eu recebi uma pergunta da Valéria numa live. Puxa, por que alguns alunos têm uma rentabilidade de 40, 50, 60% e outros têm uma rentabilidade de 11, 16, 18, 24, 33? Por que varia tanto? Porque depende de como cada um se expõe, né? Quanto do meu dinheiro eu tenho em renda variável, quanto do meu dinheiro eu tenho em ações, quanto que eu tenho em ações, e cada um tem um perfil próprio. E aí, sim. naturalmente, quanto maior for a quantidade de dinheiro que eu tenho em ações e menor a de ações, no curto prazo vai ser mais volátil. No curto prazo, esse intervalo de dias, semanas, meses. Agora, com o passar dos anos, a gente vai conseguir estar sempre em alta. E aquelas pessoas que são mais conservadoras, e está tudo bem com isso, cada um tem seu próprio perfil, né? Naturalmente, elas vão acabar tendo um pouco de resultado menor, talvez, não sempre. E elas vão ter menos volatilidade, menos mudança de preço no curto prazo. Tem um ponto lá, até não sei se tu já viu, eu incluí uma aula no módulo automatizar, onde eu mostro a partir de que nível se arriscar demais, ter ações demais começa a ser prejudicial para a rentabilidade. Eu incluí Não faz vi. uma semana, eu acho. Se tu puder dar uma olhadinha lá depois. Que daí tu vai conseguir ter uma direção melhor de como mudar, já que tu quer fazer essa migração para deixar ela mais blindada. Tá? Eu quero blindar ela, Uhum. porque já perdi uma vez, né? Então, Não. Se tu tá sentindo que ela tá muito volátil, tem que aumentar as antiações mesmo. Porque o foco é a gente conseguir dormir tranquilo. Pô, rentabilidade comparada com a poupança, nem dá para te comparar com a poupança. Seria mais de 20 anos de rentabilidade, só a tua rentabilidade desse um ano, né? Não é 2020 completo, uma parte é 2020 e um pouquinho de 2021.
Então, se tu sente assim, que deve deixar um pouco mais conservadora, respeita o teu perfil, sabe? Acho que nada vale mais do que o sono. Nada vale mais do que um sono tranquilo. É que não Aí, tá fácil hoje, né? Guardar dinheiro, né? Que olha, uhum. perder tá facinho, né? Não dá para se arriscar. E se tu sente que... E é questão de curto prazo, né? Essa volatilidade toda. Porque pra gente não tem problema se a bolsa vai subir ou se vai cair. Mas no curto prazo tem essa volatilidade maior. Se isso está te incomodando, assiste essa aula lá que eu incluí. Eu acho que ela é a quarta aula de trás para frente. De trás para frente, do módulo automatizar. Qualquer coisa tu me pergunta lá que eu te mando o link, tá? Tá. Que ela vai... Eu fiz um estudo bem completo, vai te dar uma baita clareza. E deixa eu te perguntar, Priscila, antes a tua rentabilidade ela tinha um nível, né? Tava na casa ali do 4, 5% ao ano, acredito, lá em 2018, 2019, na Sim. É, Previdência, tava por poupança. aí. É. Uhum. Não, teve um ano que a Previdência até rendeu negativo, eu acho, né? 2019, se não me Do- engano, tava 4% por mês negativo, 3, um mês 2. Eu falava, meu Deus do céu. que aí vai depender do fundo de Previdência, mas pode ter dado É, sim. o Uhum. arrojado é, né? Ah, é nova, coloca lá 70%, daí deu aquela queda nas ações. Uhum. E não tinha ações, os fundos não usam esse tipo de mecanismo. É, e aí o gerente do Uhum. banco não sabe indicar um fundo, né? Uhum. Indica lá o que tá. Ah, esse aqui rendeu 3%, coloca lá. Daí tu vai, coloca lá, perde no mês. Então é Essa é a bem importância de complicado. a gente saber o que está fazendo, né? Muitas vezes a gente acaba ignorando isso, né? E para mim, assim, não sei se para ti é assim, então é uma pergunta que eu te faço. Para mim, a resposta está sempre em nós, sabe? Quando eu não sei o que eu estou fazendo, poxa, vai dar ruim, vai dar problema. Quando eu sei o que eu estou fazendo, é muito mais fácil eu ter resultado. Porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não estou contando com a possibilidade de que alguém vai ser bom e que vai acertar o que ele está dizendo. Se eu sei o que eu estou Exato. fazendo, quem aprende não depende. Acho que essa é uma frase que eu aprendi que eu nunca mais esqueci na minha vida. Quem aprende não depende. Depois que tu aprende, tu já sabe o que fazer pro resto da vida, né? É, depois que eu aprendi a pesquisar, procurar ações, diversificar os ramos, né? Pegar um Uhum. do varejo, um Vários do setores. petróleo, um de comunicação. E daí tu vai lá, tem 10, tu escolhe uma, né? Daí tu vai Uhum. analisar elas e escolhe a que tu quer. Então E, e faz uma não seleção, é né? só um setor. É, Uhum. É uma ah, seleção, e a não precisa seleção pegar é aquele. tipo uma. Oi? Esses dias me falaram, ah, pega lá um banco. Não, esse banco não anda. Pega um banco que Uhum. não é conhecido, né? Um menorzinho. Daí tu já vê, entende. Então, assim, Uhum. os As populares empresas realmente. menores, indiscutivelmente, são os que mais sobem. As empresas menores. Daí eu fico às vezes olhando, meu Deus, esse banco não para de subir. E Uhum. nunca tá lá nas mais acessadas. Uhum. E os A famosinhos lá, gente, sobe e desce, sobe e desce. sempre na lenga-lenga. A gente, mesmo seguindo tudo certinho, algumas ações vão desvalorizar. Por quê? Porque a empresa piorou e a gente não tem controle sobre o futuro. O segredo, e eu até fiz uma analogia, lembrei agora, é normal, quem cozinha vai acontecer isso. A faca uma hora vai cair. A gente está cortando carne, está cortando tempero, vai cair a faca. Agora, é certo que a faca vai cair. Em direção ao meu pé. Agora, como que eu faço para eu não me machucar com a queda da faca? Esse é o segredo, porque a faca vai cair. Vai ter ação que a gente vai investir e vai desvalorizar. E não tem problema nenhum. Agora, como que eu faço para não ser impactado por essa desvalorização? É só eu ter toda a estrutura de ações montada, eu ter toda a estrutura das anti-ações, toda a combinação certinho, que eu não sou impactado, né? E imagina, tem algumas ações que tu tem na tua carteira que estão em queda. Eu também tenho ações que estão em queda. E quando a gente sabe o que está fazendo, quando está em queda, a gente quer comprar mais. Porque está mais barato aquilo que tem valor, né? Então a gente não fica com esse negócio assim, meu Deus, estou perdendo. Não, tem uma oportunidade ali. E eu vou estar lucrando, se está caindo aqui, eu estou lucrando em outra parte. Eu posso pegar esse dinheiro para comprar mais aquilo que está mais barato e continua com valor. Agora, se ela está caindo e é uma ação ruim, aí eu tenho que vender. Poxa, ela era boa, ficou ruim, tem que vender e ir embora. Não adianta a gente se apegar, né? E tu tá fazendo isso e, poxa, não é por menos que tá tendo resultado que tá tendo. Que Ela legal. tá. A minha carteira ficou bem paradinha agora que eu comecei a. Porque, claro, eu investi tudo que eu tinha para. Uhum. Tudo que eu tinha que eu digo que eu poderia arriscar, né? Então, Uhum. eu E coloca. remodelei lá e deixei. É.
Show. Colocou todo o valor que queria para renda variável, né? É. Uhum, show. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve alguma coisa, não sei se tu vai lembrar porque faz tempo, teve alguma coisa antes de tu entrar no programa que te dizia assim, não entra, deixa para depois, o momento não é agora, ou alguma pulguinha atrás da orelha, assim, porque a gente tinha se conhecido há pouco tempo, né? Na verdade, a gente não se conhece pessoalmente, mas tu tinha visto meus vídeos há pouco tempo, tinha me encontrado nas redes sociais. Tinha alguma coisa, uma pulga atrás da orelha, assim, e o que que era? É normal que tenha, tá? É, como é que eu vou te dizer? Paga no cartão, vamos ver se vai dar certo Uhum. e, né? E Mas estava foi assim que a confiante, gente estava fez. confiante. Estava confiante, porque pior do que eu já tinha sido, não tinha como ser, né? Perder, Verdade, verdade. Uhum. entendeu? Então, eu já tinha perdido. Então agora eu Uhum. tinha que crescer, né? Aprender a Como tu fazer falou, acontecer. todo mundo sempre perde, só aprende quem perde. Quem não perde, é difícil, né? Uhum. Não, Querer e vai melhorar, né? ter. E vai. Tem pessoas até que não vão perder. Elas vão aprender com o erro de outras pessoas, né? Por exemplo, tem gente que nunca investiu, nunca perdeu, vai aprender com meus erros que eu já perdi, com os teus erros, né? Porque daqui, com certeza, a galera tá conseguindo tirar muita lição. Tu tá passando, assim, muito legal. Vários insights. Eu, inclusive, anotei aqui. Mas, assim, alguém tem que perder para ter aprendizado, isso é verdade. E aí a gente. Só que não E daí a adianta, gente né? não conta pra ninguém, né? Comigo. Quando a gente perde, a gente fica bem quietinho. Tu tá falando, eu tô falando. Não, tá tudo Mas a maioria, bem. a maioria não fala, é verdade. É. Mas assim, ó, Né? é parte do processo, sabe? Eu encaro assim a perda como um custo do aprendizado. Tu teve a tua perda, eu tive a minha perda, e se eu não tivesse tido aquela perda, talvez eu teria investido mais dinheiro e ia ter uma perda muito maior lá na frente, sabe? Então, quanto antes eu perder, melhor. Se eu puder não perder, beleza, aprendo com alguém que perdeu. Agora, quanto antes eu perder, melhor para eu conseguir achar a rota certa. Que legal que. Mas assim, como eu acompanho outros, ninguém fala assim como tem que fazer, como tem que Uhum. analisar, entende? Então, assim, você ensinou o passo a passo para mim, então, para mim, tranquilo. Ah, Os deu outros acho que é segurança. muita propaganda e pouco resultado, entendeu? Uhum. Ah, que legal, fico feliz. Porque o meu foco está sempre no resultado. Se está dando resultado, É, eu fico contente. E eu gosto de passar sempre uma então, linguagem simples, né? E tu falou na linguagem também foi outra coisa que eu fiquei bem feliz. só fiquei triste que tu não passa uma carteira, né? Daí eu tive que Não, estudar. isso. E eu fiquei feliz porque eu não te passei a carteira. É. Porque aí tu foi estudar e olha o resultado que tá dando. Daí assim, Entende? meu Deus, que ação que eu vou investir, né? Porque só tinha aquelas top lá, daí eu tive que Aham. procurar, perguntar nome e pesquisar. E deixa E, eu te essa perguntar empresa é agora. boa? Deixa eu te perguntar agora. Valeu a pena fazer isso ou não? Sim, a nomenclatura e essas Uhum. coisinhas, eu não sabia nada, né? Nada, De nada, zero, nada. zero, zero, zero. Poxa, que Zero, legal, zero, né? zero. Porque quando a gente fala isso, às vezes a gente acha que, meu Deus, tem que ser um super especialista do mercado financeiro, tem que ter um MBA em Harvard para conseguir investir na bolsa. A gente está falando um negócio de um ano atrás, sabe? E tu não sabia nada e Foi hoje bem tu já tem domínio certinho. completo. Na realidade, vai dar um ano do curso em abril, né? Uhum. Tipo, Em né? abril. Porque em março começou a pandemia, comecei a assistir as lives Uhum. e acordava cedinho, 7h20, assistia Ah, e. tá. Foram 28 dias de live naquela época, eu acho. Agora eu tava lembrando, eu Foi fiz uma de bastante. 20 dias depois, um desafio de 20 dias depois, mas foi 28, que foi bem quando começou ali a pandemia. A Isso pandemia, foi é bem antes, certinho. antes de entrar no programa, né? Não foi no programa, foi antes Sim, de entrar no antes de programa. entrar no programa. Que show. E daí que Então, eu decidi entrar. que show. E se fosse hoje, entraria novamente. Eu quero saber se está Sim, satisfeita. claro. Pai, que bom, que Não, e maravilha. assim, quando a gente tem dúvida, você responde e Uhum. ajuda, né? Então, não É, demora uma semana para responder, essas não. coisas assim também ajuda, né? Não, meu prazo é um dia útil. Para eu responder pessoalmente, eu só peço esse prazinho aí. Um dia útil para eu É, conseguir responder. Mas eu me comprometo a eu responder porque eu acho que assim, ó, eu tenho uma coisa na minha vida, eu sempre escutei em casa isso e eu levo muito, eu acho que isso faz vários investidores e investidoras sempre ter resultado. Não adianta muita coisa a gente ter informação só não adianta nada.
esse monte de coisa que tem na internet. Isso só confunde. Ter acesso a conhecimento é bom, ajuda. Agora, tu conseguir estar junto com uma pessoa que já passou por um processo que tu já passou e já aprendeu, é muito mais fácil. Porque tu tem a quem recorrer, sabe? Para mim, seria muito mais cômodo pegar e colocar algumas pessoas de suporte no programa. Seria muito mais cômodo. Ficaria muito mais tranquilo para mim. Só que eu acho, pelo menos é a crença que eu tenho, que quando eu estou mais perto, e eu gosto de estar perto dos alunos de todas as turmas, eu me sinto melhor, eu tenho mais certeza de que o conhecimento está sendo passado da forma certa, e eu acredito que quando o mentor está perto ali, a gente consegue ter mais resultado. Porque é assim na minha vida e em várias outras áreas. Eu gosto de ter alguém perto de mim, sabe? E é por isso que eu gosto de estar próximo e pegar na mão mesmo, porque isso dá mais segurança e elimina a possibilidade de erro. Ah, Né? sim. E E a tem gente que acesso a está ali suporte, quer ajuda. resposta rápido, né? Esse Claro, tá negócio de ansioso, tá robô também não começando. tá com nada, né? Robô 0800, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de... Baita dica aí, ó. Galera, e até teve uma pergunta hoje na comunidade sobre robô. Gente, robô só vai roubar. O dinheiro vai comer, vai engolir. Não tem essa historinha. Robô só vai roubar. Priscila, obrigada por essa conversa aqui. Meu Deus, essa uma hora aqui passou voando para mim. Gostei muito de te conhecer. Agora a gente sempre tinha conversado por texto, por áudio, né? Gostei muito de te É, conhecer, uma energia muito boa. E obrigado por passar a tua história, nos contar. Eu também estava curioso para saber, meu Deus, essa rentabilidade toda, como é que foi aconteceu? E que bom ver essa tua transformação, sabe? Essa tua mudança de tu investiu de alguma forma, achava que era de um jeito, foi lá, te expôs, deu errado, que bom que deu errado rápido. E agora tu está no rumo certo e tendo uma baita rentabilidade. Parabéns por isso. Obrigado por inspirar outras pessoas. Te expor aqui, né? Falar sobre dinheiro. Tem muita gente que... Isso é tabu, querendo ou não, né? E com certeza tu vai conseguir inspirar muita gente, muitas mulheres, muitas novas investidoras sempre em alta que vão surgir por aí nos próximos anos. Obrigado, tá, legal. Priscila? Beleza. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tudo é bom.